38. Então, a gente pega f de x como sendo 5x² mais a sobre x à quinta, tá? O domínio dela é o conjunto dos números reais estritamente positivos, e eu estou supondo que o a é maior que zero. Tá bem? Então, o que o exercício pede? Quer saber qual é o menor valor de a para o qual f de x é maior ou igual que 28. Tá? Então, o que o exercício pede é descubra o valor de a para que o valor mínimo global da função seja maior ou igual que 28. Tá bem? Então, é isso que a gente tem que fazer. O que acontece quando x é igual a... x tende para infinito? A função vai tender para infinito, né? E no zero ela também tende para mais infinito, tudo bem? Então eu tenho uma função que zero pela direita tende para mais infinito e no outro ela tende para mais infinito. Isso te obriga a ter pelo menos um ponto de mínimo local ali dentro. Tá? Então como é que eu vou achar esse ponto de mínimo local se eu estou no intervalo aberto? A derivada nesse ponto tem que ser zero. Então quanto vale a filhinha? 10x e aqui é menos 5, né? X à sexta, tá certo? Qual que é a condição que um ponto de mínimo tem que satisfazer? Com certeza a primeira derivada é zero. E se eu quiser que ele seja de mínimo e eu estou no intervalo aberto, essa função é de classe C2, o que eu posso pensar? Se ele é um ponto de mínimo, a segunda derivada naquele ponto é positiva. Tá certo? Então vamos lá, vamos descobrir. Tá? A é um número fixado, eu tenho que descobrir qual é o valor de x em função de A. Então vai dar quanto? 10x à sétima é igual a 5a, portanto x é a sobre 2, elevado a 1 sétimo, né, se você quiser, raiz setiésima de a sobre 2. Tá bem? Não errei nenhuma conta, é isso aí. Então esse cara é o único ponto crítico. Tá? Qual que é a condição que precisa ter para esse cara ser um ponto de mínimo? A derivada segunda dele tem que ser positiva. Então, eu calculo f duas linhas, substituo esse número, tem que ser uma quantidade positiva. Tá? E eu quero que o valor da função seja maior ou igual que 28. Quanto vale a função nesse ponto? Você quer f de x tem que ser maior do que 28 para todo x. Como esse cara é o valor mínimo, o valor da função nesse ponto tem que ser maior ou igual que 28. Tá bom? Então, f, calculado em a sobre 2 elevado a 1 sétimo, tem que ser maior ou igual que 28. Isso vai te dar uma equação que você descobre o valor de a. Pergunta, tem chance desse ponto ser um ponto de máximo local? Ele é a única solução, né? Como é que era aquele exercício? Se você tem uma função definida num intervalo aberto e tem um único ponto crítico, esse ponto é um ponto de mínimo local, então ele é um ponto de mínimo global. Tá? Tem chance desse cara ser um ponto de máximo global? Claro que não, porque a função tende para mais infinito nas bordas do intervalo, tá bem? Então é esse aí mesmo. E aí isso vai te dar uma equação, né? Uma inequação, na verdade, para você resolver. Então quanto que vale f calculado nesse cara? 5 a elevado a 2 sétimos sobre 2 elevado a 2 sétimos, né? Então vamos botar como 4 elevado a 1 sétimo mais a sobre a elevado a quinta, que dá a elevado a 5 sétimos. Aí tem um cara aqui embaixo, eu vou pôr aqui, vai dar 2 elevado a 5 sétimos. Então, 32 elevado a 1 sétimo. Tá? Eu quero que isso seja maior ou igual que 28.
Tá bom? Como é que você vai resolver essa inequação? É difícil, né? Mas o que você pode fazer então? Pode olhar para uma função g de A e ver qual é o valor mínimo que ela atinge. Tudo bem? Você pode fazer isso aqui. Bom, se você quiser, quanto que vai dar? Vamos melhorar um pouco essa expressão aqui. Vai ficar... deixar um pouco isso aqui. Aqui vai ficar A a 2/7, mais aqui vai ficar 1 menos 5/7, A elevado a 2/7 de novo. Dá para pôr em evidência, né? Então vamos fazer isso. Tudo bem que aqui é A a 2/7? Então isso aqui eu consigo escrever como sendo A elevado a 2/7, 5 sobre 4 elevado a 1/7, mais 32 elevado a 1/7, é igual que 28. Que nem precisa, né? Então você descobriu quem é o valor de A, tá bom? Isola o A nessa equação e vê. Passa esse bloquinho para cá dividindo, é uma quantidade positiva, eleva a 7 e tira a raiz quadrada. Então o A tem que ser maior ou igual que isso dividido por isso, elevado a 7/2. Tá bom? Qual que era a dúvida que você tinha nessa coisa? Eu não consigo chegar aí. Aí... esse aqui, né? Você queria que esse ponto fosse o ponto de mínimo. Garantir que a função é maior do que 28 é garantir que no valor mínimo ela assume 28. Nos outros ela vai ser 28 ou mais. Tá bem? Pergunta, ela nesse ponto vamos dizer que ela suma o valor 28. Eu podia até deixar igual aqui, né? E ver... tem chance dela assumir esse valor em algum outro ponto? Não, né? Porque se esse ponto é um ponto de mínimo local, se ela quiser assumir de novo esse valor, se ele é de mínimo, um pouquinho depois dele ela vai assumir um valor maior, e para voltar nesse valor, o que ia acontecer? Eu ia ter que ter de novo, nesse novo intervalo, eu ia ter 2 pontos onde a função tem o mesmo valor. Pelo teorema de Rollo, eu ia ter que ter algum ponto onde a derivada é zero ali no meio. Eu não acho nenhum ponto onde essa derivada, a derivada dessa função vale zero, exceto ali. Tá claro? É, de novo, a mesma ideia. Se é um mínimo local, é um mínimo global, quando é o único. É o argumento que usa para resolver aquele exercício. Dúvida aí? Mais? Ok? Vamos ver o 59, então. 59 deve ser de Taylor, né? Polinômios de Taylor. Letra A, B ou as duas? B. Oi? As duas? Então vamos fazer as duas. É o mesmo preço, né? Então a gente faz. 59A pede para você mostrar uma certa desigualdade envolvendo senos e a letra B, uma desigualdade envolvendo exponencial. Tá? Então 59, letra A, pede para você mostrar o seguinte. Tá. Demonstre que seno de x menos x em módulo é menor ou igual a x ao cubo em módulo sobre 3 fatorial. Isso vale para todo x pertencente a R. Tá? Lembra que em alguma aula da semana passada, a gente escreveu a carinha geral do polinômio de Taylor do seno, né? Como é que era a cara do polinômio de Taylor do seno? Eram só os expoentes ímpares, com sinais alternados e dividindo pelo mesmo expoente fatorial, né? Então era x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, etc, etc. O que você está vendo aqui? Seno de x menos x. O que é isso? É a diferença entre o valor da função seno de x e o valor no polinômio. Essa diferença é exatamente o quê? O erro na aproximação. Tá? E aí, qual que é a dificuldade aqui, né? Que rapidamente some. Esse polinômio de Taylor é o polinômio de Taylor de que grau da função seno de x? Grau 1. E aí o erro é um polinômio que aparece um x menos x0 ao quadrado, né?
e aqui meu erro está ao cubo. Como é que você se livra disso? Lembra? O P1 é um polinômio de grau 1 e o erro era o quê? A segunda derivada em algum ponto intermediário sobre 2 fatorial. X menos x0 ao quadrado. Mas aqui não tem x dividindo, então não posso dividir por x dos dois lados. Vou te dar uma sugestão. Esse é o polinômio de Taylor de grau 1. Quem é o polinômio de Taylor de grau 2 do seno? Você lembra que, pelo comentário que a gente fez, no seno só aparecem os expoentes ímpares. Então o polinômio de Taylor de grau 1 é P1 de x igual a x. O polinômio de Taylor de grau 2 é P2 de x igual a x. E aí você vai multiplicar pela segunda derivada no zero, que é zero. Então esse cara aqui, ele é ao mesmo tempo o polinômio de Taylor de grau 1 e o polinômio de Taylor de grau 2. E se eu pensar nele como sendo o polinômio de Taylor de grau 2, o erro aparece o x ao cubo. Tá bom? Então vamos escrever isso. Vamos calcular quem é o P2 de x, tá? Observando que f de x é igual a seno de x e meu ponto, o centro do meu polinômio de Taylor é x0 igual a 0. Como é que era a fórmula do P2? Vamos escrever, faz tempo que a gente não escreve. F de x0 mais f' de x0, x menos x0. F duas linhas de x0 sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Tá bem? Diga. Existe erro para... Tem como calcular o erro quando o grau é igual a 1? Quando o grau do polinômio é 1, sim. O erro, que é aquele E1 de x, ele é dado pela segunda derivada f duas linhas de x barra x menos x0. A gente fez exatamente o caso. Fizemos na mão o polinômio de Taylor de grau 1 com seu erro, o polinômio de Taylor de grau 2 com seu erro. E aí depois eu escrevi a fórmula geral. Tá? O que vai dar isso nesse caso? Quanto que vale f de x0? Seno de 0, 0. Não vou escrever. Primeira derivada do seno, cosseno. Cosseno de 0 é 1. X menos x0, x. Segunda derivada, quando eu derivo uma vez da cosseno, a segunda derivada dá menos seno. Menos seno de 0 é 0. Então acabou. É isso. Tá bom? Então o P2, por sorte, ele é igual ao P1 de x. Tá? E quem que é o erro de segunda ordem? Pela fórmula que a gente deduziu, isso era a terceira derivada num certo ponto x barra, 3 fatorial, x menos x0 ao cubo. Tá bem? Quanto que dá isso aqui? Quem é a terceira derivada do seno? Deriva uma da cosseno. 2 menos seno. Deriva de novo menos cosseno. Então isso aqui é menos cosseno calculado em x barra sobre 3 fatorial x ao cubo. Tá certo? E aí, o que a gente sabe? F de x menos, vamos escrever tudo, né? Módulo de seno de x menos x, que é o que a gente tinha no começo, é f de x menos P2 de x. Tá certo? Isso é o módulo do erro de segunda ordem em x. E o que é o erro de segunda ordem? Em módulo, isso aqui vai ser... Bom, vou pôr o menos ali, tá? 3 fatorial x ao cubo. Olha, você está com menos cosseno. Isso em módulo, com certeza é... Cosseno está entre menos 1 e 1. Módulo é menor do que 1. O sinal de menos também vai embora, então isso aqui com certeza é menor ou igual que uma vez o módulo de x ao cubo. Esse aqui pode ser positivo ou negativo, tá? Não está escrito que o x é antes ou depois do x0. É qualquer x real. Tá? E o 3 fatorial, como é um número positivo, ele sai do módulo. Então isso mostra o item A. Seno de x menos x em módulo é menor do que x ao cubo.
Tá claro? Tudo bem? Jóia. Vamos ver o outro. O outro era uma exponencial, né? Antes de fazer, deixa eu só dar um aviso para vocês. Esses exercícios complementares que estão aqui na lista, em geral eles são exercícios um pouquinho mais desafiadores, um pouquinho mais difíceis. O que a gente vai fazer? Eu vou escrever soluções para eles e vou colocar na página da disciplina, tá bom? Então você pode fazer o download a hora que quiser. Exercícios, por exemplo, como 67, que é um exercício da ferrovia, dá um trabalhão para você montar a função, depois tem que fazer uma análise, quer dizer, ele é um exercício que fica difícil muito por causa da particularidade do que está se pedindo nele. Mas a teoria que você usa é a mesma que para resolver qualquer outro problema de máximo e mínimo. Então eu vou deixar eles escritos lá, quem tiver interesse dá uma olhada, se tiver alguma dúvida, escreve, manda um e-mail, pergunta na próxima vez que a gente se encontrar, à vontade. Tá, então vamos fazer o 59, letra B. É uma coisa parecida, mas agora com a função exponencial. Tá bom? Então, no 59b, pede-se para mostrar que 0 é menor ou igual que e elevado a x, menos 1 mais x ao quadrado sobre 2. Essa quantidade aqui é menor ou igual que x ao cubo sobre 2, tá? E aqui é diferente, olha, eu gostaria de ver que essa fórmula é verdadeira para todo x dentro do intervalo fechado 0, 1, tá bom? Então, quer dizer, a gente tem que usar o que a gente já viu, né? Conhecemos alguns polinômios de Taylor, eu escrevi fórmulas gerais para vários deles, para o seno, cosseno e elevado a x, com certeza. Então, se você lembrar, quem era o polinômio de Taylor do e elevado a x? Era x elevado a alguma coisa dividido por essa coisa ao fatorial, né? Tá certo? Então, x elevado a k sobre k fatorial e você somava isso até o grau que você queria. Então, o que parece isso aqui para você? Deve ser o polinômio de Taylor de e elevado a x em volta do ponto x0 igual a 0. Então vamos ver se é mesmo. Vamos relembrar. F de x igual a e elevado a x e nosso ponto, o centro, vai ser x0 igual a 0. Quem que é o P2? Tá bom? Bom, a fórmula está aqui, eu não vou reescrever, né? A gente aplica isso aqui no caso da função exponencial com x0 igual a 0. Então, e elevado a 0, 1. Mais. Aí eu vou pegar a primeira derivada de e elevado a x, mudou muito, né? Da e elevado a x de novo, no ponto x0 igual a 0, 1. Então vai ficar 1 mais 1 vezes x menos x0, mais segunda derivada. No 0 vale 1, sobre 2 fatorial, vezes x menos x0, tudo ao quadrado. Tá? Então temos isso. E o que a gente pode dizer então? Eu sei que e elevado a x menos 1 mais x ao quadrado sobre 2 é, na verdade, f de x menos p2 de x. Tá? E o que é isso? É o erro de ordem 2 de x. E o que é o erro de ordem 2? Terceira derivada num ponto x barra sobre 3 fatorial, tá? Não é x barra, x ao cubo, né? Esse é o x. O nosso x, o exercício está pedindo que o x esteja entre 0 e 1, tá? E o x barra está onde? Quem é esse x barra? Ele sempre está entre x0 e x. E, portanto, nesse caso, se o x0 é 0 e o x não passa de 1, x barra com certeza está entre 0 e 1. Tá? Dentro do intervalo aberto, tá? Se você quiser.
Porque o teorema de Cauchy dizia que o cara que estava, o C que era dado pelo teorema de Cauchy estava no intervalo aberto. Tá bem? Então temos isso. O que dá para escrever? Vamos fazer aqui em cima. Como é que fica aquela última expressão? Quem que é a terceira derivada da função f? Bom, derivada exponencial vai ser ela própria, calculada no ponto x barra 3 fatorial. Tá bem? X ao cubo. Ótimo. E você sabe que x barra está dentro do intervalo 0, 1. Qual que é o menor valor que essa quantidade aqui pode atingir? Se o x barra for 0, x barra for 0, e elevado a 0 dá 1, né? Tá certo? Então vai ficar 1 sobre 3 fatorial x ao cubo menor ou igual que o quê? O erro, que é menor ou igual que, no outro extremo, isso aqui vai dar e elevado a x barra podendo ser no máximo aqui aberto de novo, mas eu posso garantir, como a função exponencial é crescente, que isso aqui é menor do que e, né? Tá certo? Agora, o que a gente sabe do número e, quando a gente construiu ele? Que é um número que é maior do que 2 e menor do que 3. Então, isso com certeza é menor do que 3 sobre 3 fatorial. Meio. Tá certo? X ao cubo. Então, temos isso. E essa quantidade aqui, o que eu posso dizer a respeito do sinal desse cara? Se o x é um número entre 0 e 1, com certeza isso aqui é positivo. Então, o que a gente concluiu? Que 0 é menor ou igual que esse cara. E quem que é o E2? O que você queria. Tá? E elevado a x menos 1 mais x quadrado sobre 2. Menor ou igual que a outra ponta aqui, estritamente menor até, se você quiser. Meio x ao cubo. Tá bom? Que era o que precisava provar. Dúvida? O erro vai estar sempre entre os... Tipo, nesse caso. Não sei se nesse caso, mas tipo, generalizado, o erro está sempre entre os extremos do intervalo. A pergunta dele é muito boa, quer dizer... Vamos ver se eu entendi, né? Eu vou reformular a tua pergunta. O que você está perguntando é, uma vez que você obteve essa expressão para o erro e você conhece onde varia o x barra, se o maior e o menor valor que isso aqui vai ser atingido são os extremos do intervalo. É isso? O erro vai estar sempre entre os dois? Não é verdade, né? O erro vai estar sempre entre o maior e o menor valor que esse objeto atinge dentro desse intervalo. Depende da função. No nosso caso, como eu estou com uma função exponencial, e a função exponencial é estritamente crescente, eu sei que o menor valor que essa quantidade aqui atinge, o menor valor é nesse intervalo, nesse extremo do intervalo, e o maior valor nesse outro extremo do intervalo. Tá? Agora, se você tiver uma função, eu podia ter alguma função aqui que, por exemplo, ela atinge um máximo em algum ponto do interior. Então, para fazer a coisa direitinho, qual é o valor máximo que essa função atinge nesse intervalo? Tá? Aí você pode, deriva igual a 0, acha os pontos críticos naquele intervalo. E qual que é o erro mínimo? Vai estar ligado ao valor mínimo que esse coeficiente atinge naquele intervalo. Tá bom? Tipicamente, tudo que a gente fez, o que estava aqui ou era estritamente crescente ou estritamente decrescente. Decrescente foi no caso do log, né, que quando você deriva, dá 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, etc. E aí o máximo é no extremo esquerdo e o mínimo no extremo direito. Tá bom? Claro? Então, zeramos a nossa lista de pedidos. Fase bônus. Vamos lá, o que vocês querem ver mais? Hã? Vê algum que vocês tentaram mexer um pouquinho e não conseguiram fazer.
Eu posso tentar fazer, por exemplo, 65, que é demonstrar o critério da segunda derivada usando o polinômio de Taylor. É bem fácil. O da piscina a gente já fez, né? O 54, por exemplo. Não? Ah, acho que eu fiz na outra turma, então. Vamos ver, então, o 54, um exercício bem interessante. Então, vamos lá. O 54, a ideia é mais ou menos essa, né? Você tem uma piscina circular, tá certo? E aí você tem dois pontos opostos, faz de conta que isso aqui é um círculo, né? Você tem dois pontos opostos dessa piscina, e você tem aqui um ponto A, então, e o seu oposto B, e o plano é o seguinte, você precisa sair do ponto A e chegar no ponto B fazendo qualquer coisa que envolva as seguintes possibilidades. Ou você pode andar pela borda da piscina, ou você pode nadar e pode fazer qualquer coisa no meio, ou seja, você pode andar um pouco, pular na água e nadar o resto, pode andar tudo pela borda ou pode nadar tudo, tá? E a pergunta é, sabendo que a velocidade com a qual você anda pela borda da piscina é o dobro da velocidade com a qual você nada, em que ponto você para de andar e nada, de modo que o tempo gasto no trajeto seja máximo e depois que seja mínimo, né? Então, supõe que você andou um certo ângulo alfa, você andou por aqui, pulou na piscina e saiu nadando, tá? Então, meu trajeto é isto e isso, tá? É fornecido o raio da piscina, a piscina tem 10 metros de diâmetro, portanto, 5 metros de raio. Então, a pergunta é, quanto eu ando para que nadando o resto eu gaste o mínimo de tempo possível para sair de A até B? E o quanto que eu gasto o máximo, tá bom? Então, grosso modo, o que você precisa fazer? Você calcular o tempo gasto para percorrer essa distância, o tempo gasto para percorrer essa distância dentro da água e procurar a soma mínima dessas coisas. Então, é só lembrar um pouquinho das coisas, né? Como é que você calcula a velocidade da parte que você estava andando? Então, vamos lá. VC, vamos chamar de VC a velocidade caminhando, tá bom? Velocidade caminhando, o que que é? É a variação do espaço caminhando dividido pelo tempo caminhando, tudo bem? A velocidade nadando, o que que é? É o quanto você gastou nadando dividido pelo tempo nadando, tudo bem? Qual é a informação que a gente tem? Que a velocidade de caminhada é o dobro da velocidade nadando. Então, a nossa função tempo total, o que é o tempo total? É o tempo caminhando, mais o tempo nadando, e isso me dá? O que é isso? 2 vezes. Desculpa, o tempo caminhando vai ser o meu trajeto dividido pela minha velocidade, mais o meu trajeto nadando dividido pela minha velocidade nadando. Tudo bem? Guarda essa fórmula e vamos tentar. Qual que é o truque agora? Como é que a gente resolve esse exercício? Tentar escrever tudo em termos de uma variável só e procurar os pontos críticos dessa função de uma variável. Tá? O que você acha que é a variável que determina tudo aí? Esse ângulo, né? Que é exatamente o que diz aonde que eu vou parar de andar e começar a caminhar. Então, vamos tentar escrever tudo em termos do ângulo alfa. Quem é, por exemplo, o trecho que você anda em função de alfa? Como é que você calcula o comprimento? É um arco de circunferência de ângulo alfa, uma circunferência de raio 5. Então, é 5 alfa, tudo bem?